E aí, minha gente, joinha com vocês? Sou o Fábio, professor de Biologia, e o tema de hoje será a diferença de pandemia, endemia e epidemia. A pandemia, ela se caracteriza por uma gravidade bem grande, né? Uma amplitude um pouco mais vasta, caracterizando mais ou menos um dos piores do cenário. E toda pandemia, ela sempre começa a partir de uma epidemia de uma determinada região e se alastra para diversas regiões do mundo. Tiveram muitos casos de pandemia pelo mundo. Eu vou citar aqui 6 pandemias que foram historicamente registradas, para a gente poder estabelecer um pouquinho alguns exemplos e algumas diferenças. A primeira pandemia que eu vou citar é a peste bubônica, ou também chamada de peste negra, que foi uma pandemia causada por uma bactéria que era alojada e transmitida por pulgas e roedores. E essa bactéria, ela matou 200 milhões de pessoas na época em que ocorreu essa contaminação. Tivemos a varíola, que foi erradicada em 1980, que era transmitida a partir de um vírus e por vias respiratórias, e ela foi erradicada justamente pelo uso em massa da vacina que foi produzida e aplicada na população na época. Tivemos também a cólera, que é uma doença causada por uma bactéria chamada de Vibrião colérico. Então, a primeira pandemia ocorrida por cólera foi em 1817, e essa doença é transmitida através de água e alimentos contaminados por essa bactéria. O Brasil, historicamente, teve vários surtos dessa doença, principalmente nas regiões mais pobres do Nordeste. Tivemos a gripe espanhola, ocorrida em 1918, que foi causada a partir de uma virose. Inclusive, o presidente, na época, Rodrigues Alves, morreu em 1919, causada por essa doença, que também matou milhões de pessoas nesse período. Tivemos também a gripe suína, que é conhecida como H1N1, que é do grupo influenza, e a gripe suína foi a primeira pandemia no século XXI e aconteceu em 2009, matando aproximadamente 16 mil pessoas. Sexta e última colocada temos o coronavírus, que na data da gravação desse vídeo o surto ainda está acontecendo. Até então nós temos registro de 300 mil mortes, que foi uma virose que surgiu na China no final de 2019, causado por um vírus, um grupo de vírus coronaviridae, que é o grupo do coronavírus, e até o momento a gente não sabe como vai ficar registrada na história a quantidade de óbito registrada por esse vírus. A epidemia é quando os surtos acontecem em algumas regiões de um determinado país. A gente tem epidemia de nível municipal, quando acontece em alguns bairros específicos. Temos epidemias a nível estadual, quando acontecem em alguns municípios. E temos epidemias a nível nacional, quando acontece em alguns estados de um determinado país. Então, a epidemia ela é mais regional. A pandemia ela já é mundial. E por último, nós temos a endemia, que não está relacionada à quantidade de casos. Está relacionada com a doença típica de uma determinada região de um país. Então, ela não tem muito a ver com disseminação para várias regiões. Quando a gente fala que é uma endemia, uma doença endêmica, a gente quer dizer que ela é caracterizada especificamente de uma determinada região. Por exemplo, nós temos a febre amarela, que é típica da região norte do Brasil. Não é muito comum encontrar casos de febre amarela em outras regiões, a não ser que ocorre uma epidemia a partir dessa endemia. Mas algumas doenças são especificamente registradas e ocorridas em determinadas regiões de um determinado país. Espero que tenha gostado das informações. Até aqui, um grande abraço para você. Dá uma curtida nesse vídeo e qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até o próximo Biologia em Minutos.